Tenham um dia maravilhoso. Aproveitem a história, todos. Jessica gritou enquanto entrava no luxuoso saguão da Starlight Tower, sem fôlego, carregando sua filha de 4 anos, Emily, nos braços e uma bolsa térmica de comida para a viagem na mão esquerda. O porteiro nem teve tempo de pará-la. Ela passou direto, ofegante, tentando arrumar o cabelo e o boné da empresa de entregas enquanto apertava o botão do elevador. Emily, agarrada ao peito da mãe, comentou com a lógica cruel das crianças. Mamãe, você cheira a molho de soja e suor. Jessica sorriu. E você cheira ao doce de morango que você pegou da recepção. Menina esperta. No 32º andar, a porta do apartamento abriu antes que ela pudesse sequer bater. A cliente, uma elegante mulher loira com um olhar de desgosto na ponta de sua sobrancelha perfeitamente arqueada, olhou para o relógio. 1 minuto atrasada. Os olhos de Jessica se arregalaram, suando. Senhorita, sério, 1 minuto? Já passou do prazo. Não quero mais, disse a mulher cruzando os braços. Não suporto pessoas que não cumprem prazos. Ah, claro, porque seu estômago tem um temporizador suíço embutido, certo? Jéssica retrucou sarcasticamente. Talvez eu devesse ter deixado minha filha sozinha na rua, corrido sem fôlego, e furado o sinal vermelho para entregar seu sushi dourado. Pessoas pobres sempre têm uma desculpa, certo? A mulher retrucou com desdém. Naquele momento, Emily, ainda agarrada ao corpo da mãe, levantou o rostinho e disse em voz alta: Mãe, essa senhora parece uma bruxa malvada de desenho animado. Jéssica congelou. Os olhos da mulher se arregalaram. E do outro lado, encostado na parede perto do elevador, um homem alto em um terno cinza escuro, com um olhar penetrante, segurou uma risada. Benjamin Carter, CEO da Carter Enterprises, estava apenas esperando o elevador, mas acabou recebendo um espetáculo inesperado. Ele tossiu discretamente, como se pedisse permissão para intervir. Com licença, sua voz era calma, fria e elegante. Se você realmente não quer o pedido, eu o levo. Estou morrendo de fome. A cliente abriu a boca para protestar, mas Benjamin já estendia um cartão preto com um gesto impaciente. Pode me dizer o preço, senhorita Jessica? Ela entregou a bolsa, ainda em choque, olhando de soslaio para Emily, que sussurrou. Ele parece um pinguim elegante. Eu ouvi, disse Benjamin, olhando para a menina com uma leve elevação da sobrancelha. Então ele olhou para Jessica. Parece que vocês duas têm um talento para causar impacto. Jessica deu um sorriso sem graça. E você parece que nunca desperdiçou 1 segundo da sua vida. Quase nunca, ele respondeu, já digitando a senha no display da máquina. Enquanto ela finalizava a transação, Benjamin notou as olheiras profundas sob os olhos de Jessica, a jaqueta rasgada no ombro e a forma como Emily se aninhava em seu peito, confiante de que estava segura ali. Mesmo com o mundo em guerra lá fora, foi apenas 1 minuto, Jessica murmurou. Ainda indignada. Apenas 1 minuto. 1 minuto pode mudar tudo, disse Benjamin, aceitando a bolsa e virando-se para o elevador. E um CEO pode pedir delivery como qualquer mortal, ela provocou. Especialmente quando o evento de jantar em que eu deveria estar é insuportável. Emily, ainda abraçando a mãe, fez um sinal de positivo. Boa escolha, pinguim elegante. Benjamin balançou a cabeça. Mas antes que ele entrasse no elevador, algo inesperado aconteceu. Ele estava prestes a entrar no elevador quando ouviu um barulho estranho atrás dele. Era uma tosse seca e forçada que cortou o ar como um alarme. Emily havia começado a tossir incontrolavelmente, agarrado ao peito da mãe. O que começou como uma tosse inocente rapidamente se transformou em algo mais sério. A menina ofegava por ar, mas parecia que seus pulmões se recusavam a cooperar. Emily, meu amor, o que está acontecendo? Jessica entrou em pânico, segurando o rostinho da filha nas mãos. Respire comigo. Respire devagar.
Mas Emily não conseguia. Seus lábios começaram a ficar ligeiramente azuis, e ela fez um ofego agudo e desesperado por ar. Suas mãozinhas se agarravam à jaqueta da mãe como âncoras. Oh, meu Deus, Emily! Jessica olhou em volta desesperadamente, mas a criança estava ficando cada vez mais sem fôlego. Por favor, não faça isso comigo. A cliente que havia recusado a entrega ainda estava na porta, mas deu alguns passos para trás, claramente desconfortável com a situação. Benjamin, que já tinha um pé dentro do elevador, parou completamente. Ela tem asma? Ele perguntou, largando a bolsa térmica no chão e se aproximando. Não, eu não sei. Ela nunca teve isso antes. Jessica estava tremendo, segurando Emily nos braços enquanto a menina lutava para respirar. Emily, meu alvo, fique comigo. Ok. Benjamin observou a cena por 2 segundos que pareceram uma eternidade. A racionalidade fria que sempre o guiava nos negócios assumiu o controle. Ele pegou seu celular e discou rapidamente. Aqui é Benjamin Carter. Eu preciso de uma ambulância na Starlight Tower. Apartamento 3224. Criança em grave dificuldade respiratória agora. Jessica olhou para ele com lágrimas nos olhos. Ela vai ficar bem, certo? Por favor, me diga que ela vai ficar bem. Vamos levá-la para o hospital agora, disse Benjamin, já tirando as chaves do carro do bolso. Meu carro está na garagem. É mais rápido do que esperar pela ambulância. Mas eu não te conheço. Jessica hesitou por um segundo, mesmo com Emily ofegante em seus braços. E eu não te conheço, Benjamin respondeu, apertando o botão do elevador com mais força. Mas sua filha precisa de ajuda agora. Emily fez um som ainda mais agudo, e isso foi o suficiente para Jessica tomar sua decisão. Ela entrou no elevador com Benjamin, segurando a filha com força, sussurrando palavras de conforto em seu ouvido. Tudo vai ficar bem, meu amor. A mamãe está aqui. Este pinguim elegante vai nos ajudar. E, durante a descida, Benjamin ligou novamente, dessa vez para o hospital. Aqui é Benjamin Carter. Estou levando uma criança com crise respiratória para o City Hill Hospital. Eu quero o melhor pneumologista pediátrico disponível agora. E eu quero uma sala de emergência preparada. Jessica olhou para ele, surpresa com a autoridade em sua voz. Era claro que Benjamin Carter não era apenas um homem de terno qualquer. Na garagem, ele abriu a porta de um Mercedes preto brilhante. Jessica subiu no banco de trás com Emily, que estava um pouco mais calma, mas ainda respirando pesadamente. Aguenta firme, pequena guerreira, disse Benjamin, olhando pelo retrovisor enquanto dirigia com precisão pelas ruas de Manhattan. Você vai ficar bem em breve. Ela não gosta de hospitais, Jessica murmurou, acariciando o cabelo da filha. Ninguém gosta, Benjamin respondeu, parando em um sinal vermelho. Mas às vezes é o único lugar onde podemos encontrar as respostas. 15 minutos depois, eles chegaram ao hospital. Benjamin parou o carro na entrada da sala de emergência e uma equipe médica apareceu imediatamente com uma pequena maca. Doutora Thompson, pneumologista pediátrica, disse uma mulher de jaleco branco, pegando Emily com cuidado. Vai cuidar bem dela. Jessica tentou acompanhar a equipe médica, mas foi parada na recepção. Senhora, eu preciso de algumas informações primeiro, disse a atendente. Uma mulher de meia idade com óculos na ponta do nariz. Por favor, minha filha está lá dentro, Jessica implorou. Eu entendo, mas são procedimentos obrigatórios. Nome da criança. Emily Wilson, plano de saúde. Jessica engoliu em seco. Não, nós não temos plano de saúde. Cartão de crédito como garantia de pagamento. Eu não consigo pagar agora, mas posso pagar em parcelas. Posso fazer horas extras. Posso, a atendente suspirou. Senhora, sem alguma garantia de pagamento, não posso autorizar procedimentos mais avançados. Jessica sentiu seu mundo desabar.
Por favor, ela é apenas uma criança. Eu pagarei. Eu juro que pagarei. Mas não a deixe sofrer por causa de dinheiro. Benjamin, que havia estacionado seu carro e entrado no hospital, ouviu a conversa. Ele se aproximou do balcão com passos firmes. Todos os custos são por minha conta, ele disse, colocando o cartão preto no balcão. Eu quero os melhores tratamentos disponíveis, os melhores médicos, e quero que eles façam tudo o que for necessário. A atendente olhou para o cartão, depois para Benjamin. Sr. Carter, claro, sem problemas. Autorizarei todos os procedimentos imediatamente. A boca de Jessica se abriu, mas eu... Por que você está fazendo isso? Benjamin evitou o olhar dela porque é a coisa certa a fazer. 2 horas depois, a doutora Thompson saiu da sala de emergência com um sorriso tranquilizador. Emily está bem, ela anunciou. Foi um broncoespasmo, provavelmente desencadeado por uma alergia a algo que ela inalou. Nós demos a ela broncodilatadores, e ela está respirando normalmente agora. É comum em crianças e com a medicação certa, não deve acontecer novamente. Jessica caiu em lágrimas de alívio. Posso vê-la? Claro, ela está pedindo pela mamãe e pelo tio Pinguim. A médica sorriu quando Jessica entrou no quarto. Emily estava sentada na cama brincando com um ursinho de pelúcia que alguém lhe havia dado. Mamãe, a menininha chorou estendendo os braços. Meu amor, Jessica a abraçou apertado. Como você está se sentindo? Muito melhor, a médica disse. Eu sou muito corajosa. Emily sorriu. E onde está o tio Pinguim? Ele prometeu que me visitaria. Jessica olhou em volta, mas Benjamin havia ido embora. Na recepção, a atendente entregou uma pasta de papéis. Todas as despesas foram pagas pelo Sr. Carter. Ele deixou este cartão para você. Jessica pegou um elegante cartão de visitas. Benjamin Carter, ou Carter Enterprises. No verso havia uma nota manuscrita. Espero que Emily melhore. BC, onde ele foi? Jessica perguntou. Ele saiu há uns 20 minutos. Ele disse que tinha uma reunião urgente. Jessica saiu do hospital com Emily dormindo nos braços e o cartão apertado na mão livre. Eles pegaram um táxi para casa, mas durante toda a viagem, ela não conseguia parar de pensar no homem que havia salvado sua filha sem pedir nada em troca. Na manhã seguinte, depois de deixar Emily na creche, Jessica foi direto para o endereço do cartão de visitas. O edifício da Carter Enterprises era imponente. Todo de vidro e aço no coração do distrito financeiro. Na recepção, ela explicou que precisava falar com Benjamin Carter. A recepcionista, uma jovem elegante, olhou para ela de cima a baixo, dos seus sapatilhas gastas ao seu uniforme de entregadora, e sorriu com polidez forçada. O Sr. Carter está em uma reunião. Posso ajudá-la em algo? É pessoal, Jessica insistiu. Depois de 20 minutos de espera, Benjamin apareceu no elevador, ajustando a gravata. Quando ele viu Jessica, ele parou por um segundo. Surpreso. Jessica, como está Emily? Ela está bem, graças a você, Jessica disse levantando-se. Ouça, eu vim aqui para falar sobre o dinheiro. Que dinheiro? Benjamin franziu a testa. O dinheiro que você gastou no hospital. Eu vou te devolver cada centavo. Você pode ter certeza disso. Pode demorar um pouco, mas eu vou pagar de volta. Benjamin balançou a cabeça. Não há necessidade. Sim, há, Jessica insistiu, puxando um caderno amassado da bolsa. Quanto foi? 2.000? 3.000? Eu vou anotar e pagar de volta pouco a pouco. Esqueça, Benjamin disse, já voltando para o elevador. Benjamin Carter! Ela gritou, fazendo algumas pessoas na recepção se virarem. Eu não sou um caso de caridade. Eu trabalho. Eu me viro e pago minhas contas. Ele parou e se virou. Sua expressão uma mistura de surpresa e admiração. Quanto você ganha por mês? Ele perguntou. Jessica hesitou. Isso não vem ao caso. Sim, vem. Se você realmente quer pagar,
Eu preciso saber quanto tempo levará para você economizar $5.300. Os olhos de Jessica se arregalaram. 5.000 dólares? Oh, meu Deus. Agora você entende por que eu disse para esquecer? Não, ela bateu o pé. 100.000 ou 50.000. Não importa. Eu pagarei. Você pode anotar meu nome na sua lista de devedores, mas eu pagarei cada centavo, Sr. Scring. Carter Benjamin a estudou por um longo momento. Havia algo em Jessica Wilson que o intrigava profundamente. Orgulho, determinação e uma teimosia quase irritante, e uma honestidade que ele raramente via em seu mundo de negócios. Ok, ele disse finalmente. Você paga, mas no seu tempo, do seu jeito. Obrigada. Jessica suspirou de alívio. Você não vai se arrepender. Tenho certeza que não, Benjamin murmurou, entrando no elevador com um sorriso quase imperceptível nos lábios. 3 dias depois, Benjamin estava em seu escritório no 42º andar, tentando se concentrar em relatórios trimestrais quando a porta abriu sem cerimônia. William Carter entrou, elegante e arrumado, carregando uma pilha de revistas de fofoca e uma pasta de couro marrom. Bom dia, filho, William disse, jogando as revistas sobre a mesa de mogno polida. Precisamos conversar, Benjamin suspirou, reconhecendo o tom. Sempre que seu pai iniciava uma conversa com "precisamos conversar", significava que William havia arquitetado algum plano que Benjamin definitivamente não gostaria. Pai, estou ocupado. A fusão com a Thomson Corp precisa da minha total atenção. Thomson pode esperar. William sentou na cadeira em frente à mesa, cruzando as pernas com elegância calculada. Sua vida pessoal não pode esperar. Benjamin olhou para cima de seus papéis, já antecipando aonde essa conversa estava indo. Não vamos começar isso de novo. Claro que sim. William abriu a primeira revista, uma revista New York Gossip. Veja este artigo. Os solteiros mais cobiçados de Manhattan. Seu nome está lá em 3º lugar. Que honra, Benjamin murmurou sarcasticamente. O problema, meu caro filho, é que você está nesta lista há 5 anos seguidos. William virou as páginas com dedos impacientes. Isso não é bom para nossa imagem corporativa. Investidores gostam de estabilidade. Homens de família, alguém que demonstre responsabilidade e maturidade. Eu dirijo uma empresa multimilionária aos 32 anos. Pai, acho que demonstrei responsabilidade suficiente. William ignorou completamente o comentário e abriu a pasta marrom, puxando uma lista digitada em papel timbrado. Aqui estão as candidatas mais adequadas para você, todas de famílias tradicionais, todas impecavelmente educadas, todas financeiramente independentes. Benjamin pegou a lista e rapidamente a examinou. Nomes familiares, rostos que ele vira em eventos sociais por anos. Mulheres bonitas, elegantes, perfeitas e completamente tediosas. Elizabeth Ashford. William apontou para o primeiro nome. Você já namorou ela antes. Excelente escolha. Família possui hotéis de luxo, formada em Harvard, fala 4 idiomas e ela tem a personalidade de um iceberg. Benjamin acrescentou. Sem mencionar que nosso término foi complicado. Detalhes. William acenou com a mão. Relacionamentos adultos às vezes precisam de segundas chances. E veja aqui Olivia Bennet, herdeira das indústrias Bennet. Linda, inteligente, e vocês têm muito em comum, como o fato de que ambos preferimos nossos telefones à companhia um do outro. William bateu a mão na mesa em frustração. Benjamin, você não está levando isso a sério. Aos 32 anos, um homem da sua posição deveria ser casado e ter filhos, construindo um legado familiar, não vivendo como um solteiro perpétuo em revistas de fofoca. E se eu não quiser me casar com nenhuma dessas mulheres? Então eu escolherei para você. William disse com a frieza de um ultimato corporativo. Eu tenho um evento beneficente na próxima semana. Convidarei 3 dessas candidatas.
Você escolhe uma para um relacionamento sério, ou eu escolherei e arranjarei o noivado. Benjamin deixou a lista cair na mesa e recostou-se na cadeira em descrença. Você não pode estar falando sério. Estou falando completamente sério. A reputação da família Carter não pode ser manchada pela sua resistência ao compromisso. Isso é negócio, filho. Casamentos estratégicos sempre fizeram parte do mundo corporativo. Que mundo medieval é este, pai? É 2025, não 1824. William levantou-se, guardando as revistas e a pasta com movimentos precisos. O mundo não mudou tanto quanto você pensa. Poder, influência e estabilidade ainda andam de mãos dadas, e um Carter casado vale muito mais no mercado do que um Carter solteiro. Benjamin olhou para a janela panorâmica, observando a atividade frenética de Manhattan abaixo. Em algum lugar daquela cidade, Jessica provavelmente estava entregando pedidos, carregando Emily nos braços, lutando para pagar as contas. A diferença entre seus dois mundos era gritante. E se eu disser que prefiro me casar com a entregadora do bairro? Ele disse sem tirar os olhos da janela. A frase saiu como uma provocação, uma tentativa desesperada de irritar o pai e encerrar a conversa. William parou na porta, virando-se lentamente, em vez do surto de indignação que Benjamin esperava. O rosto de seu pai mostrava algo muito mais perigoso. Interesse genuíno, entregadora do bairro? William repetiu com curiosidade calculista. Você está se referindo a alguém específico? Benjamin percebeu seu erro tarde demais. Foi uma piada, pai. Uma provocação. Interessante, William murmurou, tirando um pequeno caderno do bolso interno do paletó e fazendo uma anotação. Muito interessante, pai. Pare! Foi apenas um comentário aleatório. Claro que foi. William sorriu. Mas não era um sorriso tranquilizador. Era o sorriso que ele usava quando fechava negócios especialmente lucrativos. Uma entregadora. Que conceito revolucionário. William Carter. Estou falando sério. Não transforme uma piada boba em um dos seus projetos loucos. Projeto louco. William fingiu defesa. Filho, estou apenas expandindo as possibilidades. Talvez seja a hora de pensar fora da caixa. Como vocês, jovens executivos, gostam de dizer, Benjamin sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele conhecia seu pai bem o suficiente para saber quando William estava aprontando algo, e nos últimos 32 anos de sua vida, ele nunca vira nada de bom sair dos esquemas de William Carter. Pai, seja o que for que você esteja pensando, por favor, não faça. Não se preocupe. William abriu a porta, parando apenas para olhar por cima do ombro. O evento beneficente é na próxima sexta-feira. Vista seu melhor smoking? E quem sabe, talvez tenhamos algumas surpresas no menu. A porta fechou com um clique suave, deixando Benjamin sozinho com a crescente sensação de que havia cometido um erro terrível. Ele conhecia William muito bem para acreditar que a referência à entregadora do bairro seria esquecida. Ele pegou o telefone e discou para sua secretária. Laura, preciso que você descubra tudo sobre o evento de caridade da próxima sexta-feira. Lista de convidados, fornecedores, tudo. Claro, Sr. Carter, posso perguntar por que sua preocupação? Benjamin olhou para a lista de candidatas ainda em sua mesa. Então para a nota que William havia feito em seu caderno. Tenho a sensação de que meu pai está planejando algo que dará muito errado para todos os envolvidos. Enquanto isso, 3 andares acima, William Carter estava em seu escritório particular, folheando uma lista telefônica e sorrindo como se tivesse acabado de descobrir a solução para um problema muito complexo. Entregadora do bairro. Ele murmurou para si mesmo pegando o telefone. Que ideia brilhante, Benjamin. Absolutamente brilhante. E com isso, William começou a fazer algumas ligações muito específicas, organizando o que seria, sem dúvida, o evento mais interessante de toda a temporada social de Nova York. Na sexta-feira seguinte, Jessica Wilson estava em frente ao espelho rachado do banheiro em seu pequeno apartamento,
tentando arrumar o cabelo pela quinta vez. Seu uniforme preto de Catherine era emprestado e 2 tamanhos maior, mas era o melhor que ela conseguira encontrar de última hora. Mamãe, você está linda, Emily disse, sentada na cama, balançando as pernas enquanto comia cereal matinal. Obrigada, amor. Mamãe está um pouco nervosa. Jessica ajustou sua gravata borboleta pela 10ª vez. É um evento muito chique, pessoas muito importantes, mais importantes que você. A pergunta inocente da filha fez Jessica sorrir. Claro que não, princesa. Ninguém é mais importante do que nós duas. 1 hora depois, Jessica estava na cozinha do Grand Ballroom do Plaza Hotel, recebendo instruções da supervisora, uma mulher séria chamada Patrícia. Este é um evento beneficente da alta sociedade, Patrícia explicou, ajustando o avental de Jessica. Muitos milionários, algumas celebridades, pessoas que podem fazer ou quebrar a reputação de uma empresa de catering com um comentário inoportuno. Então sorria, seja educada e, pelo amor de Deus, não derrube nada. Jessica la sentiu com o estômago embrulhado. Ela precisava desesperadamente do dinheiro extra. Emily precisava de um novo medicamento para a alergia e o aluguel estava atrasado. Você servirá as bebidas durante o coquetel, Patrícia continuou. Champanhe, vinho e algumas bebidas não alcoólicas. Mantenha a bandeja equilibrada e evite se envolver em longas conversas com os convidados. O salão principal era deslumbrante. Lustres de cristal, flores brancas enormes, mesas decoradas como cenários de filmes. Jessica nunca vira tanto luxo em um só lugar. Os convidados começaram a chegar. Mulheres em vestidos de grife, homens em smokings perfeitamente feitos, joias que provavelmente custavam mais do que seu salário anual. Primeira bandeja, Patrícia disse, entregando uma bandeja de prata com taças de champanhe. Lembre-se, sorria e seja invisível. Jessica respirou fundo e entrou na sala. Os primeiros minutos foram tranquilos. Ela serviu bebidas, recebeu agradecimentos polidos e conseguiu manter o equilíbrio. Ela estava começando a se sentir confiante quando avistou uma figura familiar do outro lado da sala. William Carter estava conversando com um grupo de pessoas, gesticulando animadamente. E ao lado dele, Benjamin, Jessica murmurou. Benjamin, quase derrubando a bandeja. Ele estava impecavelmente vestido em um smoking preto, o cabelo perfeitamente penteado, conversando com uma deslumbrante mulher loira em um vestido vermelho. Por um momento, Jessica esqueceu completamente onde estava e o que estava fazendo. Tudo o que ela conseguia pensar era em como ele parecia diferente naquele ambiente. Não mais o homem que levara Emily às pressas para o hospital, mas o CEO milionário que ele realmente era. Com licença, pode me servir? Uma voz aguda chamou sua atenção. Jessica virou-se para ver uma senhora coberta de diamantes olhando para ela com impaciência. Claro, claro! Jessica rapidamente se aproximou, estendendo a bandeja. Finalmente vocês no trabalho estão ficando cada vez mais lentos. A mulher pegou um copo sem sequer olhar para Jessica. Desculpe, senhora, Jessica murmurou, tentando manter um sorriso profissional. Ela estava se afastando quando ouviu alguém chamar seu nome. Jessica. Jessica Wilson. Ela se virou para ver Benjamin se aproximando, com um olhar de genuína surpresa no rosto. A mulher loira estava logo atrás dele, claramente curiosa. Benjamin. Jessica sorriu, mas imediatamente se lembrou de onde estava. Quero dizer, boa noite, senhor. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, ignorando completamente a formalidade forçada. Trabalho extra, ela explicou, levantando a bandeja. Emily precisa de novos medicamentos. E bem, você sabe como é. A mulher loira se aproximou, examinando Jessica da cabeça aos pés com um olhar calculista. Benjamin, quem é sua amiga? A pergunta estava carregada de insinuação. Isabella, esta é Jessica Wilson. Benjamin a apresentou claramente desconfortável. Jessica Isabella Reed. Ah, então você é a entregadora.
Isabela sorriu, mas não era um sorriso amigável. Benjamin me contou sobre o incidente no hospital. Que dramático. Jessica sentiu suas bochechas esquentarem. Foi uma emergência médica, não um drama. Claro, Isabela assentiu condescendentemente. Deve ter sido muito conveniente ter alguém rico por perto na hora certa. A insinuação era clara, e Jessica sentiu a raiva subir em seu peito. Mas antes que ela pudesse responder, Benjamin interveio. Isabela, isso foi desnecessário. Apenas olhando os fatos, Isabela encolheu os ombros. Jessica respirou fundo, tentando manter a compostura profissional. Com licença, preciso continuar servindo. Ela se virou rapidamente para se afastar, mas a combinação de nervosismo, raiva e o chão de mármore polido conspirou contra ela. Seu pé escorregou e ela perdeu completamente o equilíbrio. A bandeja voou pelo ar em câmera lenta e 12 taças de champanhe foram direto para Benjamin Carter. O líquido dourado encharcou sua impecável camisa branca, escorreu de seu caro smoking e formou uma poça aos seus pés. A sala inteira parou. A conversa cessou. Todos os olhos se voltaram para a cena. "Oh, meu Deus!" Jessica gritou correndo para Benjamin. Sinto muito mesmo." Benjamin ficou lá completamente encharcado, piscando lentamente enquanto gotas de champanhe escorriam de seu cabelo. "Isso é champanhe Dom Perignon", Isabela disse horrorizada. "Cada garrafa custa os 800 destes." "Eu pagarei", Jessica disse desesperadamente, tentando secar a camisa de Benjamin com os guardanapos da bandeja. "Eu trabalho extra. Eu vendo alguma coisa, mas eu pagarei." Jessica parou. Benjamin segurou as mãos dela, que tremiam enquanto ela tentava limpar a bagunça. "Eu estou bem. Você não está bem. Você está encharcado de champanhe caro. E agora todo mundo está olhando. E eu vou ser demitida." "E respire", Benjamin disse calmamente. "Foi um acidente." "É culpa do chão", Jessica declarou, apontando para o mármore polido. "Quem faz pisos tão escorregadios?" "São um perigo público." "O chão está assim há 40 anos", disse alguém na plateia. "Então está perigoso há 40 anos", Jessica retrucou. "Deveria haver um sinal de aviso." "Cuidado, garçonete, piso assassino." Alguns convidados riram. Isabela bufou de indignação. "Isso é um desastre", Isabela murmurou. "Benjamin, você precisa se trocar imediatamente." "Ele precisa de uma toalha primeiro", Jessica disse. "Isso ainda tentando ajudar. E talvez um secador de cabelo e uma máquina de lavar e uma máquina do tempo para voltar 5 minutos." Benjamin começou a rir, primeiro suavemente, depois mais alto, até que estava rindo genuinamente. "Você está sugerindo que eu use uma máquina do tempo por causa de champanhe?" "Bem, se você pode pagar champanhe de 800 dólares, talvez você também possa pagar uma máquina do tempo", Jessica disse, finalmente conseguindo um sorriso. "Lógica impecável", Benjamin concordou, ainda rindo. Do outro lado da sala, William Carter observava a cena com um sorriso satisfeito. Ele se aproximou discretamente de um fotógrafo social cobrindo o evento. "Certifique-se de que essa foto apareça na coluna social de segunda-feira", William murmurou. "CEO, encharcado por misteriosa garçonete." "Dará uma manchete suculenta", o fotógrafo. Assentiu e tirou algumas fotos discretas. Patrícia, a supervisora, veio correndo, lendo com vergonha. "Senhor Carter, sinto muito. Estamos demitindo esta funcionária imediatamente. Isso não será necessário." William interrompeu, ainda sorrindo. "Acidentes acontecem. Na verdade, foi bastante refrescante." Enquanto isso, Jessica finalmente conseguiu parar de pedir desculpas e olhou em volta, percebendo que metade da alta sociedade de Nova York estava assistindo ao espetáculo. "Devo desaparecer agora", ela murmurou para Benjamin. "Provavelmente", ele concordou, "mas admito que essa foi a parte mais interessante da noite. Pelo menos quando eu estrago as coisas, eu as estrago com estilo." Jessica suspirou, definitivamente com estilo. Benjamin sorriu, e Jessica,
sobre a dívida do hospital. Considere-a quitada. O quê? Não. Eu disse que pagaria e acho que você já pagou o suficiente. Ele gesticulou para suas roupas encharcadas. Onde mesmo? E com isso, Benjamin se afastou para se trocar, deixando Jessica no meio da sala, ainda segurando a bandeja vazia e percebendo que sua vida havia acabado de ficar infinitamente mais complicada. 20 minutos depois do incidente com o champanhe, Jessica estava na cozinha do hotel tentando se recompor. Patrícia tinha sido surpreendentemente compreensiva, especialmente depois que William Carter pessoalmente a assegurou de que não haveria consequências. Ainda assim, Jessica se sentia mortificada. Não consigo acreditar que encharquei o homem que salvou minha filha. Ela murmurou para si mesma, lavando as mãos na pia da cozinha. Emily vai rir de mim por uma semana inteira. Na verdade, acho que foi bastante memorável. Jessica se virou rapidamente e encontrou William Carter parado na porta da cozinha, impecavelmente vestido em seu smoking, com um sorriso que não chegava aos seus olhos. Sr. Carter, ela se endireitou imediatamente. Sinto muito pelo que aconteceu com seu filho. Eu não quis. Relaxe, minha querida. William acenou com a mão, aproximando-se. Você pode me chamar de William. E quanto ao incidente, foi exatamente o que eu esperava. Jessica franziu a testa. Você esperava isso? Sente-se. William gesticulou para uma cadeira ao lado da pequena mesa, onde os funcionários faziam suas pausas. Preciso falar com você. Café? Bem, Jessica hesitou, mas acabou sentando-se. Ok. William serviu 2 xícaras de café da cafeteira e sentou na cadeira oposta por um momento. Ele a estudou com a intensidade de alguém considerando um investimento. Eu me lembro de você, ele disse finalmente, há alguns dias na recepção da Carter Enterprises, insistindo em pagar uma conta de hospital. Jessica corou. Eu não estava lutando. Eu estava insistindo em pagar $5.300 com o salário de uma entregadora. William sorriu admiravelmente. Teimosa, mas admirável. Eu sempre pago minhas dívidas. Jessica disse, erguendo o queixo orgulhosamente. Eu sei. É por isso que estou aqui. William tomou um gole de seu café. Aparentemente saboreando o suspense, Jessica começou a se sentir como um rato sendo observado por um gato muito inteligente. Senhor William, eu não entendo. Por que você está falando comigo? Porque eu tenho uma proposta para você. Uma proposta que pode resolver todos os seus problemas financeiros. Jessica quase cuspiu o café. Que tipo de proposta? William inclinou-se para a frente, sua expressão como se estivesse prestes a fechar o negócio do século. Eu quero que você finja ser a namorada do meu filho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Jessica piscou várias vezes, certificando-se de que havia ouvido corretamente. Desculpe, acho que entendi errado. Você disse namorada falsa? Em eventos públicos, jantares sociais, aparições estratégicas? William explicou como se estivesse discutindo ações da Bolsa de Valores. Nada muito complicado. Apenas convencendo a sociedade de Nova York de que meu filho finalmente encontrou alguém especial. Jessica pousou a xícara com tanta força que o café derramou. Você está louco? Estou sendo prático. William corrigiu. Benjamin precisa se casar. Preciso de uma nora que gere interesse na mídia e mude sua imagem de solteiro convicto. Você precisa de dinheiro. É uma situação vantajosa para todos. Eu não posso fingir namorar seu filho. Jessica gaguejou. Primeiro, porque é uma mentira. Segundo, porque ele parece um pinguim em um terno desleixado. Terceiro, porque você tem princípios, William acrescentou. É exatamente por isso que você é perfeita. Jessica balançou a cabeça vigorosamente. Não, não, não. Isso é loucura. Você precisa encontrar outra pessoa, uma atriz. Talvez alguém que possa fingir. As atrizes que conheço são muito óbvias, William disse, tirando um envelope do bolso interno do paletó. Você, por outro lado,
é autêntica, real, exatamente o que Benjamin precisa para quebrar sua imagem de homem frio e calculista. Ele não é frio, Jessica disse sem pensar. Quer dizer, ele salvou Emily. Ele pagou suas contas médicas. Ele foi gentil. Veja, você já vê o lado humano dele. William sorriu satisfeito. É exatamente isso que preciso que o público veja. William colocou o envelope na mesa. As mensalidades de Emily pagas pelos próximos 5 anos. Escola particular, a melhor da região, mais $10.000 por aparição pública e um bônus de $50.000 quando a farsa não for mais necessária. Jessica olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. Foi. É um valor razoável para o serviço prestado, mas é uma mentira, ela protestou. Está enganando a todos. É marketing. William corrigiu. E marketing é a arte de apresentar a realidade da melhor maneira possível. Jessica pegou o envelope com as mãos trêmulas. Havia um contrato preliminar e um cheque com mais zeros do que ela jamais vira combinados. Eu não posso aceitar isso, ela disse, mas sua voz não soou muito convincente. Pense em Emily, William disse suavemente. Escola particular significa melhores oportunidades, melhores professores, um futuro melhor. Significa que você nunca mais terá que se preocupar se pode pagar o remédio dela. As mãos de Jessica tremeram. 5 anos de mensalidades escolares, o equivalente a uma vida inteira de entregas de comida. E se Benjamin não concordar? Deixe Benjamin comigo, William disse confiante. Meu filho é teimoso, mas não é estúpido. Ele entenderá que isso é bom para todos. Namorar seu filho? Jessica murmurou, ainda tentando processar a situação, fingindo estar apaixonada por um pinguim em um terno desajeitado que provavelmente nem sabe trocar uma lâmpada. Ele sabe trocar lâmpadas, uma voz fria disse da porta da cozinha. Jessica e William se viraram ao mesmo tempo. Benjamin estava na porta, ainda usando uma camisa reserva que alguém lhe havia emprestado, o cabelo ligeiramente úmido de champanhe e uma expressão que era uma mistura de choque e indignação. Benjamin. William levantou-se sorrindo como se nada tivesse acontecido. Estou feliz que você esteja aqui. Estávamos apenas ouvi tudo, Benjamin interrompeu, entrando na cozinha. Desde a proposta para resolver problemas financeiros até a parte do pinguim de terno desleixado, Jessica afundou em sua cadeira, envergonhada. Benjamin e pai, o que diabos você pensa que está fazendo? Benjamin ignorou Jessica e olhou diretamente para William. Estou resolvendo 2 problemas de uma vez, William respondeu calmamente. Você precisa de uma namorada. Ela precisa de dinheiro. Matemática simples. Eu não preciso de uma namorada falsa. Sim, você precisa, William insistiu. E ela precisa desse dinheiro. Olhe para ela, Benjamin. Sério? Olhe. Quando foi a última vez que você viu alguém trabalhar tão duro só para manter a filha saudável? Benjamin olhou para Jessica, que corava de vergonha, ainda segurando o envelope. Isso não é justo para nenhum de nós, ele disse mais suavemente. A vida não é justa, William retrucou. Mas às vezes podemos criar arranjos que funcionam para todos. Jessica finalmente encontrou sua voz. Eu não disse que aceitei, mas você vai aceitar. William disse com absoluta certeza, porque você é uma mãe responsável. E esta é a melhor oportunidade que Emily terá. O silêncio se estendeu por longos segundos. Jessica olhou para o envelope. Benjamin olhou para ela. E William olhou para os dois com crescente satisfação. Contrato verbal feito. William anunciou de repente, batendo as mãos uma vez. Jessica, você pode começar amanhã. Jantar no Le Bernardin. Benjamin irá buscá-la. Pai, você não pode simplesmente, eu posso e acabei de fazer. William interrompeu. Jessica, preciso do seu endereço para o motorista. Jessica gaguejou completamente sobrecarregada. Rua 47, apartamento 3B, ela disse antes que pudesse se conter. Perfeito. William sorriu triunfantemente. Benjamin,
Vista algo casual chique. Jessica, há uma boutique na Madison Avenue que adoraria ajudá-la a escolher algo adequado. Eu pagarei a conta. Espere um minuto. Jessica levantou-se abruptamente, mas William já estava saindo da cozinha, acenando por cima do ombro. Até amanhã, crianças. Será o começo de algo maravilhoso. E com isso ele desapareceu, deixando Benjamin e Jessica sozinhos na cozinha, olhando um para o outro com expressões de puro choque. Acho que seu pai acabou de nos manipular, Jessica disse finalmente. Meu pai manipula tudo. Benjamin suspirou. A questão é, você realmente vai fazer isso? Jessica olhou para o envelope em suas mãos. Pensou em Emily. Pensou na escola particular. Nunca mais ter que se preocupar com dinheiro para remédios. Acho que sim, ela sussurrou. Deus me ajude, mas acho que sim. No sábado seguinte, às 7h30 da noite, Jessica estava em frente ao espelho do quarto, ajustando pela 10ª vez o vestido azul marinho que escolhera na boutique da Madison Avenue. A vendedora insistira que a cor realçava seus olhos, mas tudo em que Jessica conseguia pensar era que o vestido custava mais de 3 meses de aluguel. Mamãe, você está tão linda, disse Emily da cama onde estava colorindo um livro. Você parece uma princesa de verdade. Obrigada, amor. Jessica sorriu nervosamente. Lembra o que a mamãe te explicou? Vou jantar com o tio Pinguim a trabalho e vocês vão fingir ser um casal? Emily perguntou com a curiosidade típica de uma criança de 5 anos. Sim, é uma coisa de adulto muito complicada, Jessica suspirou. Mas apenas finja. Ok, como quando você brinca de casinha. Ok, mas você gosta dele, né, mãe? A pergunta pegou Jessica de surpresa. Ele é uma boa pessoa, Emily. Ele nos ajudou quando você estava doente. Então talvez você não precise fingir, Emily disse com a sabedoria simples das crianças. Antes que Jessica pudesse responder, a campainha tocou. Ela olhou pela janela e viu um carro preto elegante estacionado em frente ao prédio. Ele está aqui, ela murmurou, sentindo o estômago embrulhar. 15 minutos depois, Jessica sentou-se no banco de couro do Mercedes de Benjamin, tentando não parecer tão nervosa quanto se sentia. Ele estava impecavelmente vestido em um terno cinza escuro, dirigindo com a mesma precisão com que lidava com todo o resto na vida. Você está bem? Ele perguntou, olhando para ela. Você parece tensa. Estou bem, Jessica mentiu. Só tentando lembrar qual garfo usar para cada prato. Ou é uma colher? Você sequer tem uma colher em um jantar chique? Benjamin não conseguiu esconder um sorriso. Relaxe, é só um jantar. Só um jantar, ela repetiu. Com pessoas que provavelmente gastam em uma refeição o que eu ganho em um mês. Nenhuma pressão. Jéssica, você encharcou essas mesmas pessoas com champanhe há alguns dias. E elas riram. Acho que você vai se sair muito bem. Le Bernardin era ainda mais intimidante do que Jéssica imaginara. O restaurante exalava elegância discreta com iluminação suave, decoração minimalista e um silêncio reverente que apenas estabelecimentos muito caros conseguem manter. O maître os recebeu como se Benjamin fosse da realeza. Sr. Carter, é um prazer tê-lo conosco novamente. Sua mesa está pronta. Eles foram levados a uma mesa perto da janela onde outro casal já esperava. Michael Thompson, sócio de Benjamin, e sua esposa Eleanor, uma elegante mulher de 50 anos. Benjamin. Michael levantou-se para cumprimentá-lo. E essa deve ser a famosa Jessica, de quem tanto ouvimos falar. Jessica estendeu a mão, tentando sorrir naturalmente. Prazer em conhecê-la. O prazer é nosso, Eleanor disse, avaliando Jessica da cabeça aos pés com um olhar analítico. William nos contou que vocês se conheceram de uma forma bastante única. Ela me encharcou de champanhe, Benjamin disse, puxando a cadeira de Jessica. Foi inesquecível. Que romântico. Eleanor riu. Conte-nos, como começou esse romance? Jessica sentiu o pânico subir em sua garganta.
Eles não haviam combinado uma história. Bem, quero dizer, foi amor à primeira vista. Benjamin interveio suavemente. Jessica me conquistou com sua espontaneidade, e Benjamin me conquistou sendo gentil quando eu mais precisei. Jessica acrescentou. Grata pela ajuda, o garçom apareceu com menus em francês e inglês. Jessica olhou para as opções e sentiu seu cérebro girar. Ela não conseguia pronunciar nem metade dos pratos. O que você recomenda? Eleanor perguntou. A lagosta é excepcional, Michael sugeriu. Lagosta? Jessica disse, tentando soar entusiasmada. Eu adoro lagosta. É como um escorpião educado que decidiu viver no mar. Eleanor piscou surpresa. Michael riu. Escorpião educado? Eleanor repetiu. Bem, pense na forma. Jessica gesticulou, entrando no personagem. Ambos têm aquelas grandes pinças e caudas longas e parecem que vão atacar você. Mas a lagosta usa um smoking natural e frequenta restaurantes chiques. Michael riu tanto que teve que enxugar os olhos. Eu nunca tinha pensado nisso. Eles realmente são parentes distantes e elegantes. Benjamin observava, fascinado. Jessica estava claramente fora de sua zona de conforto, mas havia algo cativante na forma como ela transformava o nervosismo em humor. Quando os talheres foram trazidos, Jessica olhou para a coleção de garfos, facas e colheres com uma expressão perdida. Por que precisamos de 3 garfos? Ela sussurrou para Benjamin. Eu só tenho 2 mãos. Use-os de fora para dentro. Ele sussurrou de volta. E se eu comer de dentro para fora? Serei presa? Provavelmente deportada, Benjamin brincou. Eleanor, que ouvira o sussurro, sorria. Jessica, você já viajou para o exterior? Jessica engoliu em seco. Ah, sim, eu viajo muito. Que maravilhoso. Onde foi sua última viagem? França, Jessica disse rapidamente. Paris, adorei a Torre Eiffel, tão alta. E o que mais você visitou? Jessica entrou em pânico completamente. O Louvre com a Mona Lisa, que aliás é muito menor do que parece na TV. E ela tem uma expressão como se acabasse de ouvir uma piada interna. Piada interna? Michael perguntou intrigado. Sabe aquelas piadas que só ela entende? Como se Leonardo da Vinci sussurrasse algo engraçado enquanto pintava, e ela parecia que estava segurando uma risada. Eleanor riu. Que interpretação interessante. E o que mais você fez em Paris? Comi croissants, Jessica disse ganhando confiança. Muitos croissants. Na verdade, descobri que croissants são apenas pão que foi à academia e ficou todo musculoso e dourado. A mesa inteira estava rindo agora. Benjamin percebeu que, sem perceber, Jessica havia conquistado completamente Michael e Eleanor com sua maneira única de ver o mundo. E você, Benjamin? Eleanor perguntou. Como tem sido namorar alguém tão refrescante? Eu nunca sei o que esperar. Benjamin respondeu. Honestamente, Jessica vê coisas que eu nunca notaria, faz perguntas que eu nunca faria. É educativo e desafiador, Michael sugeriu. Principalmente desafiador, Benjamin concordou. Olhando para Jessica, que estava tentando descobrir como segurar o garfo de lagosta sobre a sobremesa, Eleanor discutiu uma exposição de arte e Jessica, relaxada pelo sucesso da conversa, inventou uma análise completamente absurda sobre a arte moderna ser a vingança dos pincéis incompreendidos contra as telas arrogantes. Vocês dois formam um casal interessante, Eleanor disse no final da noite. Complementares. Obrigada. Jessica sorriu, sentindo-se genuinamente bem-sucedida. Quando saíram do restaurante, uma chuva leve havia começado a cair. Benjamin abriu um pequeno guarda-chuva que mal cobria os dois. Desculpe. Eu não esperava a chuva, ele disse, tentando proteger Jessica. Tudo bem, eu gosto de chuva, ela respondeu, andando mais perto dele. Eles estavam quase no carro quando Jessica pisou em uma poça mais profunda do que o esperado. Seu pé escorregou e ela perdeu o equilíbrio completamente. Benjamin reagiu instintivamente, soltando o guarda-chuva e estendendo a mão para pegá-la.
Jessica caiu contra seu peito, suas mãos pousadas em seus ombros, seus rostos a centímetros de distância. Por um momento que pareceu uma eternidade, eles ficaram assim, olhando nos olhos um do outro, a chuva caindo suavemente ao redor deles. Jessica podia ver as gotas de chuva em seus cílios. Desculpe, ela sussurrou sem se afastar. Não foi sua culpa, ele respondeu, também sussurrando, sem soltá-la. A chuva aumentou, encharcando os dois, mas nenhum se moveu. Havia algo no momento, na proximidade, na vulnerabilidade, na forma como os olhos dele a olhavam como se a vissem pela primeira vez, que fez Jessica esquecer completamente que tudo era apenas fingimento. Nós devíamos entrar no carro, ela disse. Finalmente. Devíamos, ele concordou, mas ainda não a soltou. Quando finalmente se separaram e entraram no carro, estavam ambos molhados e quietos, como se algo importante tivesse acontecido. Mas nenhum deles sabia exatamente o que. A noite foi um sucesso, Benjamin disse, ligando o aquecedor. Sim, Jessica concordou, olhando pela janela. Um sucesso, mas ambos sabiam que algo havia mudado naqueles poucos segundos na chuva, e nenhum deles estava preparado para admitir o que era. Na quarta-feira seguinte, Jessica estava no apartamento tentando explicar a Emily por que a mamãe precisava sair novamente para o trabalho quando o telefone tocou. Olá! Ela atendeu, equilibrando o telefone entre o ombro e a orelha enquanto preparava o jantar de Emily. Jessica, é Benjamin. Mudança de planos para hoje à noite. Que tipo de mudança? Ela perguntou, sentindo uma pontada de ansiedade. Gala beneficente no Museu de Arte Moderna. Traje de gala obrigatório. Meu pai insistiu que seria uma excelente oportunidade de exposição. Jessica disse. Pessoas mais importantes que vão me julgar. Provavelmente Benjamin admitiu. Mas você se saiu tão bem no Le Bernardin que tenho certeza de que sobreviverá a mais uma noite. Que confiança inspiradora, ela murmurou. Que horas? 7h30. E Jessica vista o vestido preto que a boutique reservou. Será uma noite mais formal. 2 horas depois, Jessica estava em frente ao espelho do banheiro, tentando dominar um batom vermelho que parecia ter vida própria. Seu vestido preto era elegante, sem ser chamativo, e ela conseguira prender o cabelo em um coque que parecia quase profissional. Mamãe está linda, Emily declarou da porta do banheiro. Mas por que você está nervosa de novo? Porque a mamãe ainda está aprendendo a fingir que pertence ao mundo dos pinguins elegantes, Jessica explicou, aplicando o batom pela 3ª vez. Você não precisa fingir, Emily disse. Sério, você é a melhor mãe do mundo. Isso é mais importante do que qualquer coisa. Jessica se abaixou e abraçou a filha. Quando você se tornou tão sábia, pequena, aprendi com você. Emily sorriu. O Museu de Arte Moderna foi transformado em um cenário de filme. Luzes douradas, flores exóticas e mesas decoradas com cristais que refletiam como estrelas. Os convidados pareciam ter saído de uma revista de moda, todos perfeitamente vestidos e falando em tons baixos e educados. Benjamin a encontrou na entrada, impecavelmente vestido em um smoking preto. Você está linda, ele disse oferecendo o braço. Obrigada. Jessica sorriu, tentando ignorar como seu coração disparava com o elogio. Você também está, bem, você sempre está elegante. Eles caminharam pelo salão principal, onde Benjamin cumprimentou conhecidos e apresentou Jessica como sua namorada. Ela estava começando a se sentir mais confortável quando uma voz familiar cortou o ar. Benjamin Carter. Que surpresa maravilhosa. Eles se viraram para ver Isabella Reed se aproximando como um furacão em seda vermelha. Seu vestido era uma obra de arte em si, perfeitamente cortado, combinado com joias que provavelmente custavam mais que um carro. Ela parecia absolutamente deslumbrante e sabia disso. Isabella, Benjamin disse, sua voz ficando visivelmente mais fria. Eu não esperava vê-la aqui. Ah, querida,
Você sabe que nunca perco uma boa caridade. Isabela sorriu, mas seus olhos estavam fixos em Jessica como um predador avaliando a presa. E esta deve ser sua nova amiga, Jessica Wilson. Jessica estendeu a mão, tentando manter a postura confiante que havia aprendido. Isabela apertou sua mão com um sorriso que não chegava aos olhos. Isabella Reed, que vestido interessante, muito acessível. O comentário estava disfarçado de elogio, mas a intenção era clara. Jessica sentiu suas bochechas esquentarem, mas manteve o sorriso. Obrigada. Escolhi algo que não chamasse muita atenção. Não gosto de ser vulgar. Isabela piscou, captando a sutil indireta. Claro. E diga-me, Jessica, o que você faz para viver além de namorar? Obviamente, trabalho em logística e entregas. Jessica respondeu honestamente. É um trabalho honesto. Ajudo as pessoas a conseguir o que precisam. Que nobre, Isabela disse com evidente condescendência. Deve ser desafiador para alguém de sua origem se adaptar a este ambiente. Jessica sentiu sua irritação aumentar, mas conseguiu manter a calma. Na verdade, tem sido fascinante. É incrível como algumas pessoas podem ser tão elegantes por fora e tão pequenas por dentro. Alguns convidados próximos pareciam perceber a tensão e se aproximaram discretamente, curiosos. Oh, você é direta, Isabela riu, mas não soou divertida. Imagino que seja difícil entender as sutilezas da nossa sociedade quando você não cresce nela. Você está certa. Jessica concordou alegremente. No meu mundo, as pessoas sabem usar sal grosso para afastar a energia ruim. Muito mais eficaz do que códigos sociais complicados. Um cavalheiro próximo riu. Uma mulher murmurou algo sobre como era refrescante. Isabela percebeu que estava perdendo sua audiência. Sal grosso. Isabela tentou parecer divertida. Que folclórico. É um método antigo, mas confiável. Jessica continuou como se estivesse dando uma lição. Você pega o sal, faz um círculo em torno da energia negativa. E pronto, a pessoa fica contida dentro do seu próprio veneno. Agora, várias pessoas estavam rindo abertamente. Benjamin observava a cena com crescente fascínio. Impressionado com a capacidade de Jessica de transformar um ataque em autodefesa bem-humorada. Benjamin e Isabela virou-se para ele, tentando recuperar o controle da situação. Lembra quando fomos àquele leilão de caridade em Boston? Você comprou aquela maravilhosa pintura de Monet? Eu me lembro, Benjamin respondeu secamente. E a viagem para os Hamptons no iate dos Wellington? Isabela continuou claramente tentando relembrar tempos melhores. Aqueles foram tempos tão sofisticados. Foram, Benjamin concordou, mas ele não parecia nostálgico. Jessica observou a troca e decidiu que era hora de revidar. Que lindas lembranças. Benjamin me disse que vocês eram muito compatíveis. Vocês dois amavam coisas caras e vazias. A boca de Isabela caiu em choque. Com licença. Oh, desculpe se me expressei mal, Jessica disse com falsa inocência. Eu quis dizer coisas caras e, como se diz, sem substância emocional real. Benjamin me explicou como era difícil encontrar uma conexão genuína nesse tipo de relacionamento. Benjamin tossiu, claramente tentando esconder um sorriso. Ele definitivamente não tinha dito isso, mas estava impressionado com a criatividade de Jessica. Não acho que Benjamin diria algo assim, Isabela disse com a voz ligeiramente aguda. Oh, mas ele disse, Jessica insistiu. Foi bastante emocionante, na verdade. Ele falou sobre como se sentia vazio, como se estivesse interpretando um papel, fingindo ser alguém que não era. Ele disse que nunca mais queria se sentir assim. A multidão ao redor agora estava claramente prestando atenção. Isabela percebeu que havia perdido completamente o controle da situação. Bem, Isabela disse forçando um sorriso. Acho que pessoas diferentes têm perspectivas diferentes sobre relacionamentos. Exatamente. Jessica concordou calorosamente. Por exemplo,
Eu acredito que o amor verdadeiro não tem nada a ver com quanto dinheiro você tem ou de que família você vem. Tem a ver com quem está disposto a segurar sua mão quando você está com medo ou quem leva sua filha para o hospital sem pensar duas vezes. Os olhos de Isabela brilharam com malícia. Sua filha? Benjamin não mencionou que você tem uma filha. Emily tem 5 anos, Jessica disse orgulhosamente. Ela é a pessoa mais importante da minha vida. Que responsabilidade para um homem solteiro, Isabela comentou, olhando para Benjamin. Alguns homens não estão prontos para famílias prontas. Os homens certos estão, Benjamin disse firmemente, surpreendendo-se com a convicção em sua voz. Emily é uma criança incrível. Qualquer homem teria sorte de fazer parte da vida dela. Isabela percebeu que havia definitivamente perdido. Ela tentou mais alguns ataques, mas Jessica defletiu cada um com humor e sagacidade, sempre conseguindo fazer a plateia rir às custas de Isabela. Finalmente, Isabela desistiu. Bem, foi esclarecedor conhecê-la, Jessica. Tenho certeza de que aprenderemos muito uma com a outra. Tenho certeza. Jessica sorriu docemente, especialmente sobre a diferença entre classe real e apenas dinheiro. Isabela saiu furiosa em vermelho, deixando um rastro de vergonha e alguns aplausos abafados. Impressionante, murmurou o homem que rira primeiro. Certamente não esperava por isso. A garota tem coragem, sua esposa comentou. Quando ficaram sozinhos, Benjamin olhou para Jessica com genuína admiração. Onde você aprendeu a fazer isso? Fazer o quê? Ela perguntou. Fingindo inocência, destruir alguém com polidez e humor. Você foi brilhante, Jessica sorriu. Eu aprendi defendendo Emily no parquinho da escola. Mães malvadas são um treinamento para qualquer coisa. Benjamin riu, percebendo que havia subestimado completamente a mulher ao seu lado. Jessica não era apenas autêntica e engraçada. Ela era inteligente, corajosa e capaz de se defender em qualquer, mesmo no território mais hostil, e isso o atraía muito mais do que ele estava preparado para admitir. Era quase meia-noite quando Benjamin e Jessica deixaram o Museu de Arte Moderna. O evento havia se estendido mais do que o planejado, principalmente porque Jessica havia se tornado uma espécie de celebridade instantânea após seu confronto com Isabela. Várias pessoas se aproximaram para conversar, curiosas sobre a mulher que conseguira deixar Isabella Reed sem palavras. Você foi o assunto da noite, Benjamin comentou enquanto caminhavam em direção ao carro. Metade das pessoas me perguntou onde eu te encontrei. E o que você disse? Jessica perguntou, ajustando o lenço que pegara emprestado da organizadora do evento. Que você me encontrou, ele respondeu, abrindo a porta do passageiro para ela. Tecnicamente, isso é verdade, Jessica riu, encharcando você de champanhe. Que romântico. Os melhores relacionamentos começam com desastres, Benjamin disse, ligando o carro. Eles estavam saindo do estacionamento quando Jessica viu algo que a fez parar de rir imediatamente. Benjamin, pare o carro. O quê? Ele olhou em volta, confuso. Ali na calçada, Jessica apontou para uma figura curvada perto de um banco de parque. Aquela senhora está passando mal. Benjamin olhou e viu uma mulher idosa, provavelmente na casa dos 70, sentada no banco com a cabeça entre as mãos. Mesmo à distância, ele podia dizer que algo estava errado. Jessica, é quase meia-noite. Pode ser perigoso. Ela precisa de ajuda, Jessica disse, já abrindo a porta do carro. Não vou deixar uma idosa sozinha na rua, passando mal. Jessica, espere. Benjamin tentou protestar, mas ela já havia saído do carro. Ele suspirou, estacionou rapidamente e a seguiu. Jessica já estava ajoelhada ao lado da mulher, falando em voz baixa e suave. Olá, senhora. Meu nome é Jessica. A senhora está se sentindo bem? A mulher levantou a cabeça. Estava pálida, com gotas de suor na testa, e suas mãos tremiam visivelmente. Eu acho que tenho um problema cardíaco,
ela disse fracamente. Dor no peito, falta de ar. Fiquei sem remédio hoje e não consegui ir à farmácia. Benjamin se aproximou preocupado. Senhora, precisamos levá-la para o hospital. Eu não tenho dinheiro para o hospital. A mulher murmurou. Já gastei tudo nos remédios deste mês. Jessica olhou para Benjamin, que já estava tirando o celular do bolso. Não se preocupe com o dinheiro, Benjamin disse, discando. Vou ligar para uma ambulância. Não, por favor, a senhora protestou fracamente. Uma ambulância é muito cara. Senhora, qual é o seu nome? Jessica perguntou suavemente. Margaret. Margaret Sullivan. Margaret, olhe para mim. Jessica pegou as mãos dela. Meu amigo aqui é muito rico e muito teimoso. Se ele disser que vai pagar, ele pagará. E a senhora sabe por quê? Margaret balançou a cabeça fracamente. Porque ele tem um bom coração escondido debaixo daquele terno caro. Jessica sorriu. Além disso, hospitais dão sobremesa grátis para quem sorri. É uma regra secreta que eles não contam a ninguém. Margaret conseguiu um sorriso fraco. Sobremesa grátis. Pode apostar. Jessica assentiu solenemente. Gelatina, pudim, às vezes até sorvete, mas só para pacientes que chegam sorrindo. Benjamin, que estava falando com a operadora da emergência, parou para olhar para Jessica em descrença. Ela estava confortando uma mulher com um problema cardíaco com piadas sobre sobremesa de hospital. A ambulância levará 20 minutos, Benjamin anunciou, guardando o telefone. Acho que é melhor levá-la imediatamente. Não quero incomodar, Margaret protestou. Senhorita Margaret, Jessica disse, ajudando-a a se levantar. A única coisa que vai me incomodar é saber que a deixei aqui se sentindo mal. Agora, vamos. Estou curiosa para ver se essa história da sobremesa é verdade. Benjamin gentilmente pegou Margaret, surpreendendo-se com a naturalidade do ato. Ela era mais leve do que ele esperava, e de repente ele entendeu por que Jessica não hesitou em ajudar. Você é muito forte, Margaret comentou, relaxando em seus braços. E muito elegante, Jessica acrescentou, caminhando ao lado deles. Senhorita Margaret, a senhora tem filhos? 3 filhos, mas todos moram longe. Margaret suspirou. Nova York ficou muito cara para eles. Então hoje você ganhou 2 filhos temporários. Jessica declarou. O pinguim é elegante aqui. E eu cuidaremos de você até que você se sinta melhor. Pinguim elegante, Margaret riu fracamente. É assim que eu o chamo, Jessica sussurrou conspiradoramente. Sempre de terno, sempre sério, mas lá no fundo, ele é um amor. Benjamin suspirou, mas não conseguiu evitar um sorriso. No caminho para o carro, Jessica manteve Margaret distraída com conversas sobre receitas de bolo, histórias de infância e teorias sobre por que os médicos sempre usam estetoscópios frios. É para ver se o paciente ainda tem reflexos, Jessica explicou. Se você pula quando eles colocam aquela coisa fria no seu peito, é um sinal de que você está vivo e reativo. Isso faz sentido, Margaret concordou, parecendo mais animada. Jessica, Benjamin murmurou. Isso não é verdade. Você tem certeza? Ela perguntou, piscando inocentemente. Aposto que você nunca perguntou a um médico. No hospital, Margaret foi imediatamente atendida pela equipe médica. Benjamin cuidou de toda a papelada e pagamentos, enquanto Jessica ficava na sala de espera, prometendo a Margaret que estaria lá quando ela saísse. Você não precisa ficar, Benjamin disse, sentando-se ao lado dela nas cadeiras desconfortáveis da emergência. Claro que sim, Jessica retrucou. Eu prometi que cuidaríamos dela, e além disso, ainda não descobri se a história da sobremesa é verdadeira. 2 horas depois, o médico saiu com boas notícias. Margaret tivera uma crise hipertensiva, mas estava estável. Ela precisaria de medicação e acompanhamento regulares, mas não havia danos permanentes. Posso vê-la? Jessica perguntou. Claro, ela está perguntando por você.
Margaret sentou-se na cama do hospital, parecendo muito melhor. Havia cor em suas bochechas novamente. E ela estava sorrindo. Meus anjos da guarda, ela disse quando os viu entrar. Como você está se sentindo? Benjamin perguntou. Melhor. E descobri que você estava certa sobre a sobremesa. Margaret disse a Jessica. A enfermeira trouxe pudim de chocolate. Ela disse que era para pacientes especiais que chegam com acompanhantes carinhosos. Jessica olhou para Benjamin com um sorriso triunfante. Eu te disse que tinha sobremesa grátis. Foi sorte, Benjamin murmurou. Ou talvez as melhores coisas aconteçam quando você age com o coração, Jessica retrucou. O médico explicou que Margaret precisaria ficar em observação até de manhã e que eles haviam contatado um de seus filhos que viria de Boston para buscá-la. Não sei como agradecer, Margaret disse, segurando suas mãos. Vocês me salvaram. Nós apenas fizemos o que qualquer pessoa decente faria, Jessica disse. Nem toda pessoa decente teria parado. Margaret observou sabiamente. Vocês formam um bom casal. Vocês cuidam um do outro e dos outros também. No carro a caminho de casa, Benjamin estava quieto, pensativo. Você está bem? Jessica perguntou. Estou pensando, ele respondeu. Quando você viu Margaret na rua, eu pensei em segurança, em tempo, em conveniência. Você só pensou em ajudar. E qual o problema nisso? Está tudo bem, Benjamin disse lentamente. É que eu não sei quando parei de agir por instinto humanitário. Quando comecei a calcular tudo, Jessica o observou dirigir, percebendo a tensão em seus ombros. Talvez você apenas tenha esquecido que ainda tem essa pessoa dentro de você. A mesma que levou Emily para o hospital sem pensar duas vezes. Talvez, ele murmurou. Benjamin, obrigado por hoje, por parar o carro, por carregar Margaret, por pagar por tudo sem questionar. Você foi incrível. Benjamin olhou para ela e sorriu. Obrigado por me lembrar de quem eu costumava ser. Quando chegaram ao apartamento de Jessica, ela hesitou antes de sair do carro. A propósito, ela disse abrindo a porta, Margaret estava certa sobre uma coisa. Nós realmente cuidamos bem um do outro. E com isso, ela entrou no prédio, deixando Benjamin sozinho no carro, percebendo que estava sorrindo mais ultimamente do que em anos. Na segunda-feira seguinte, Jessica estava no aeroporto JFK, olhando nervosamente para o painel de voos enquanto segurava uma pequena mala emprestada da vizinha. Benjamin explicara que tinha uma reunião de negócios para participar em Boston. Algo sobre impressionar investidores com sua estabilidade romântica. Eu nunca voei, ela admitiu, enquanto Benjamin se aproximava com café para os dois. Sério? Ele pareceu genuinamente surpreso. Entregas de comida não exigem muitas viagens aéreas. Ela brincou, aceitando o café. Emily está mais animada do que eu, ela disse. Vou ver as nuvens pessoalmente. Benjamin sorriu. E como ela está lidando com sua ausência? A senhora Garcia cuidará dela. Elas farão biscoitos e assistirão desenhos animados. Provavelmente se divertirão mais sem mim. O anúncio no alto-falante os interrompeu. Voo 347 para Boston cancelado devido a condições climáticas severas. De jeito nenhum. Benjamin murmurou, verificando seu telefone. Tempestade de neve. Todos os voos para Boston cancelados até amanhã. Jessica olhou pela janela e viu os primeiros flocos começando a cair. Pelo menos Emily ficará feliz. Ela adora neve. A reunião é amanhã de manhã, Benjamin disse, calculando. Teremos que dirigir. Conheço uma pousada no caminho onde podemos passar a noite. 3 horas depois, eles estavam na estrada observando a neve cair cada vez mais forte. A pousada que Benjamin escolhera era pequena e aconchegante, com uma lareira crepitante e decoração rústica que lembrava a casa de uma avó. Só temos um quarto disponível. A recepcionista desculpou-se. A tempestade trouxe muitos viajantes inesperados. Jessica e Benjamin se entreolharam envergonhados. O quarto tem 2 camas? Benjamin perguntou. Uma cama king size, mas o sofá é muito confortável. A mulher sorriu
e a lareira funciona perfeitamente. No quarto, Jessica imediatamente colocou sua mala no sofá. Eu fico aqui. Você paga as contas. Você fica com a cama. Jessica, não vou deixar você dormir no sofá. E eu não vou dormir na mesma cama que você, ela retrucou. Não importa o quão inofensivamente elegante um pinguim você seja, Benjamin estava prestes a discutir quando o telefone de Jessica tocou. Era Emily em uma videochamada. Mamãe, está nevando aqui também. Emily apareceu na tela, animada. A senhora Garcia diz que você está presa na neve com o tio Pinguim. Oi, amor. Jessica sorriu, sentada na beira da cama. Estou bem. O tio Pinguim está cuidando de mim. Oi, Emily. Benjamin acenou, sentando-se ao lado de Jessica para aparecer na tela. Vocês estão em um hotel? Emily perguntou curiosa. Em uma pousada, Jessica explicou. Por causa da neve. Que divertido. Emily bateu palmas. Vocês podem jogar. A senhora Garcia nos ensinou um novo jogo. 20 perguntas. 20 perguntas? Benjamin perguntou. É assim. Uma pessoa pensa em algo e a outra faz 20 perguntas para adivinhar. Emily explicou animadamente. Vocês dois deviam jogar. A senhora Garcia disse que é bom para conhecer pessoas. Jessica riu. Emily, acho que o tio Pinguim não é muito de jogos. Eu sou. Benjamin protestou, surpreendendo-se. Parece interessante. Sério? Jessica olhou para ele surpresa. Senhora Garcia, eles vão jogar. Emily gritou para alguém fora da tela. Mamãe, você tem que descobrir qual é a comida favorita dele. Depois de se despedir de Emily, eles ficaram sozinhos no quarto com a neve caindo forte lá fora e a lareira crepitando aconchegantemente. Então, Benjamin disse, tirando o paletó e sentando na poltrona perto da lareira. 20 perguntas. Você quer descobrir minha comida favorita? Ok, Jessica aceitou o desafio, sentando-se no sofá em frente a ele. É doce? Não. É salgado? Sim. É caro? Benjamin hesitou. Depende de onde você compra. Isso conta como sim, Jessica decidiu. Você come com garfo? Às vezes. Resposta vaga, ela protestou. É pizza? Não. E essa foi sua quinta pergunta. Cachorro quente, hambúrguer. Está esquentando. Benjamin sorriu. Cheeseburger. Muito quente. Cheeseburger duplo com bacon do McDonald's. Jessica gritou. Benjamin riu genuinamente surpreso consigo mesmo. Como você adivinhou? Sério? Jessica ofegou. O CEO milionário adora fast food. Eu adoro. Ele admitiu, suando quase envergonhado. Especialmente às 2 da manhã, quando estou trabalhando até tarde. Há uma franquia de delivery 24 horas perto do escritório. Isso é humanamente normal, Jessica disse, sorrindo. Sua vez. Descubra meu maior medo. As perguntas continuaram, intercaladas com risadas e revelações inesperadas. Benjamin descobriu que Jessica tinha medo de elevadores. Por isso sempre pegava-lhe as escadas, que ela sonhava em ser professora de arte e que uma vez tentou cortar o próprio cabelo e acabou careca de um lado. Jessica descobriu que Benjamin tocava piano em segredo, que ele havia chorado assistindo a um filme da Disney com sua sobrinha e que sua maior insegurança era não saber se as pessoas gostavam dele por quem ele era ou pelo que ele tinha. Isso é triste, Jessica disse suavemente. É realista, Benjamin corrigiu. Para que serve todo esse dinheiro se ele faz você questionar se as pessoas são genuínas? Boa pergunta, ele murmurou. Por volta das 10 da noite, o estômago de Benjamin roncou alto. Fome? Jessica perguntou. O restaurante da pousada fechava às 9. Isso. Vamos ver se eles têm uma cozinha de hóspedes, Jessica sugeriu. A cozinha era pequena, mas bem equipada. Jessica encontrou ingredientes para panquecas e decidiu fazer uma ceia da meia-noite. Você sabe cozinhar? Benjamin perguntou, sentado no balcão. Claro, sou mãe solteira, ela riu. Panquecas são uma especialidade da casa Wilson. Posso ajudar? Você sabe cozinhar?
Teoricamente, Benjamin admitiu. O que teoricamente significa? Significa que eu sei o básico, mas nunca realmente pratiquei muito. Jessica riu. Ok, você pode ser meu assistente. Benjamin misturou a massa enquanto Jessica preparava a frigideira. Tudo ia bem até que ele decidiu virar uma panqueca no ar, como vira em filmes. A panqueca voou alto, girou graciosamente e aterrissou bem no fogão ao lado da frigideira. Benjamin! Jessica gritou, tentando tirar a massa do queimador quente. O pano de prato pegou fogo quando ela tentou limpar a bagunça. Fogo! Benjamin gritou, pegando um copo d'água. Não espirre! Jessica gritou de volta, assoprando as pequenas chamas. Em segundos, a cozinha estava cheia de fumaça. O alarme de incêndio disparou e os dois estavam cobertos de farinha e rindo como adolescentes. Você quase incendiou a pousada, Jessica disse, ainda rindo quando finalmente conseguiram limpar tudo. Eu? Você é quem deixou o pano pegar fogo porque jogou panquecas no fogão. Foi um acidente artístico. Benjamin defendeu, escovando a farinha do cabelo dela. Eles ficaram ali assim, ele escovando a farinha do cabelo dela. Ambos ainda rindo quando perceberam o quão próximos estavam. Talvez devêssemos pedir pizza, Benjamin sussurrou. Talvez. Jessica concordou sem se afastar. Naquela noite, Benjamin dormiu no sofá, insistindo que era confortável, mas pela primeira vez em anos, ele não sonhou com planilhas ou reuniões. Ele sonhou com risadas, panquecas voadoras e uma mulher que o fazia se sentir normal. E Jessica, deitada na cama grande, sorriu no escuro, percebendo que estava perigosamente perto de esquecer que tudo era apenas fingimento. De volta a Nova York, na quinta-feira seguinte, Jessica sentia-se estranhamente nostálgica. A viagem fora um sucesso. A reunião correra bem e ela e Benjamin pareciam ter encontrado um ritmo confortável na farsa de seu relacionamento. Ela até começou a esquecer que tudo era pretexto. Ela estava organizando as roupas da escola de Emily quando seu celular tocou. Era Patrícia, da empresa de catering. Jessica, você viu as notícias hoje? Que notícias? Jessica franziu a testa, ligando a TV. Procure o canal de fofocas local. Você vai querer se sentar para isso. Com um mau pressentimento, Jessica encontrou o canal. A apresentadora, uma mulher loira com um sorriso predatório, estava discutindo escândalos da alta sociedade. E agora, uma história que está agitando Manhattan, a apresentadora disse. Fotos exclusivas mostram que a nova namorada do CEO, Benjamin Carter, pode não ser tão inocente quanto parece. A tela mostrava uma foto de Jessica entrando em uma loja cara, seguida por outra dela saindo com várias sacolas. Depois, uma imagem dela em um luxuoso salão de beleza. Fontes próximas a ela revelam que Jessica Wilson, de origem humilde, tem gastado milhares de dólares em compras desde que começou a namorar o milionário Carter. A apresentadora continuou. A questão permanece: amor verdadeiro ou ganho financeiro? Jessica sentiu seu estômago afundar. Essas compras haviam sido organizadas por William, parte do figurino necessário para os eventos. Ela nem sequer escolhera metade das coisas. O telefone tocou novamente. Era um número que ela não reconheceu. Olá, Jessica Wilson. Aqui é o Manhattan Tribune. Gostaríamos de fazer algumas perguntas sobre seu relacionamento com Benjamin Carter. Ela desligou imediatamente, mas o telefone tocou de novo e de novo. Mamãe, por que as pessoas estão gritando lá embaixo? Emily perguntou da janela. Jessica olhou e viu repórteres se reunindo em frente ao prédio. Seu coração disparou. Emily, coloque seu casaco. Vamos sair pela porta dos fundos. Mas era tarde demais. Ao saírem do prédio, flashes de câmeras explodiram. Repórteres gritaram perguntas. Jessica, é verdade que você está usando Benjamin Carter? Quanto dinheiro ele gastou em você? Como é se sentir chamada de interesseira? Jessica pegou Emily e correu, protegendo o rosto da filha das câmeras. Elas conseguiram escapar em um táxi.
Mas Emily estava assustada e confusa. Mãe, por que aquelas pessoas estavam gritando conosco? É, é complicado, amor, Jessica disse, tentando manter a calma. No apartamento da senhora Garcia, onde haviam se refugiado, Jessica tentou ligar para Benjamin, mas foi direto para a caixa postal. Ela tentou mais 3 vezes sem sucesso. Finalmente, 2 horas depois, ele retornou a ligação. Jessica, eu vi as notícias. Sua voz estava tensa. Precisamos conversar. Benjamin, aquelas fotos são de compras que seu pai organizou. Eu nem escolhi essas coisas. Você sabe disso. Eu sei, ele disse. Mas havia algo estranho em sua voz. Mas precisamos pensar em como isso afeta o negócio. O negócio. As palavras doeram mais do que Jessica esperava. Claro, o negócio. Meu pai está furioso. Ele diz que isso pode prejudicar nossa imagem corporativa. Talvez devêssemos dar um tempo. Um tempo? Ela repetiu, sentindo algo quebrar em seu peito. Apenas até a situação se acalmar. Você entende, certo? Jessica entendeu perfeitamente. Ao primeiro sinal de problema, quando a opinião pública se voltou contra ela, Benjamin estava recuando, protegendo sua reputação, como ela deveria ter esperado desde o início. Eu entendo, ela disse, sua voz tão firme quanto pôde. Sem problemas, Benjamin. Ela desligou e olhou para o telefone, sentindo-se estúpida por ter começado a acreditar que aquilo era real. A mamãe está triste? Emily apareceu ao lado dela com os olhos preocupados. Um pouco, Jessica admitiu. Por causa do tio Pinguim? Por causa do trabalho, Jessica disse, tentando simplificar. Você brigou com ele? Não exatamente. Ele decidiu que é melhor não sermos amigos por um tempo. Emily franziu a testa, processando a informação com a lógica direta das crianças. Isso é apenas coisa de pinguim malvado, ela declarou. Amigos de verdade não te abandonam quando as coisas ficam difíceis. Às vezes, adultos fazem coisas complicadas por razões complicadas, Jessica explicou. Razões estúpidas, Emily corrigiu. Eu vou ligar para ele e dizer que ele é um pinguim malvado que fez a mamãe chorar. Emily, Jessica disse rapidamente, não vamos ligar para ele. Por que não? Porque às vezes é melhor deixar as pessoas seguirem suas vidas. Nos dias seguintes, Jessica evitou completamente as notícias e as redes sociais. Ela voltou à sua rotina normal de entregas, mas descobriu que vários clientes haviam cancelado pedidos. Aparentemente, ser famosa pelos motivos errados era pior do que ser anônima. Isabela havia conseguido o que queria. As fotos, claramente tiradas por um fotógrafo profissional em momentos cuidadosamente orquestrados, criaram a narrativa perfeita. Uma garota pobre aproveitando-se de um homem rico. Como você está lidando com tudo isso? A senhora Garcia perguntou uma tarde enquanto Emily brincava em seu apartamento. Um dia de cada vez, Jessica suspirou. Pelo menos agora eu sei qual é o meu lugar na vida dele. E qual é? Nenhum. Era tudo uma mentira, mas as palavras soavam vazias porque a verdade era que em algum momento daquelas semanas havia deixado de ser uma mentira para ela. As risadas na cozinha da pousada, a forma como ele carregou Margaret, a forma como ele olhava para Emily com carinho genuíno, nada daquilo parecia falso. Enquanto isso, no escritório da Carter Enterprises, Benjamin estava tendo a pior semana de sua vida. Ele tentava se concentrar no trabalho, mas constantemente se pegava lembrando de momentos com Jessica. A forma como ela ria quando ele contava histórias absurdas, como ela protegia Emily das câmeras, como ela transformou um incêndio de panquecas em uma das melhores noites que ele já tivera. Você fez a coisa certa, William disse durante uma reunião. Relações públicas exigem gerenciamento de crise. Ela vai entender. Mas Benjamin não tinha certeza se entendia. Quanto mais ele pensava no telefonema, mais ele percebia que havia soado frio, calculista exatamente o que Isabela sempre o acusara de ser. Pai, e se estivermos errados? Ele perguntou numa sexta-feira à tarde. Errados sobre o quê?
E se Jessica realmente se importasse? E se não fosse sobre dinheiro? William suspirou. Benjamin, você conhece essa mulher há algumas semanas. Não confunda gratidão com amor. Mas Benjamin se lembrou do rosto de Jessica quando ele sugeriu dar um tempo. A dor que ela tentou esconder. A forma como a voz dela havia mudado quando ele mencionou o acordo. Ela não parecia uma interesseira. Ela parecia uma mulher que havia sido ferida por alguém em quem confiava. Preciso falar com ela, ele decidiu, pegando as chaves do carro. Benjamin, não complique as coisas. Não, pai. Acho que já compliquei o suficiente. Quando ele chegou ao apartamento de Jessica, o prédio estava vazio de repórteres, mas ela não atendeu ao interfone. Ele subiu e bateu na porta. Jessica, sou eu, Benjamin. Silêncio, por favor. Precisamos conversar. Eu acho que cometi um erro terrível. A porta ela abriu ligeiramente, mas foi Emily quem apareceu. Uma expressão séria em seu rostinho. A mamãe não quer falar com pinguins malvados, ela declarou. Emily, onde está a sua mãe? Trabalhando. Sempre trabalhando, porque pinguins malvados a deixaram triste. E agora ela tem que trabalhar ainda mais. A acusação inocente doeu mais do que qualquer crítica corporativa. Emily, você pode dizer à sua mãe que eu sinto muito, só se você prometer parar de ser mal. Eu prometo, Benjamin disse solenemente. Emily o estudou por um momento, então assentiu e fechou a porta. Benjamin ficou no corredor, percebendo que havia perdido muito mais do que uma namorada falsa. Ele havia perdido a mulher que o fazia rir, que o lembrava de quem ele realmente era, e que de alguma forma, inexplicavelmente, havia se tornado a parte mais real de sua vida. 2 semanas depois do desastre midiático, Jessica estava servindo canapés em outro evento da alta sociedade. Desta vez, era um leilão de caridade no Grand Hotel Plaza, e ela conseguira o trabalho através de uma agência diferente, usando o sobrenome de solteira de sua mãe para evitar reconhecimento. O salão de jantar estava lotado com a elite de Nova York. Jessica manteve a cabeça baixa, servindo discretamente e tentando se tornar invisível. Ela aprendera a arte da invisibilidade nas últimas 2 semanas. Era surpreendente como as pessoas não notavam as garçonetes quando estavam determinadas a não as ver. Mais champanhe, por favor? Uma mulher elegante perguntou sem sequer olhar para Jessica. Claro, senhora, Jessica murmurou, repondo seu copo. O anfitrião do leilão, um homem pomposo em um smoking branco, estava no palco anunciando o próximo item. E agora, senhoras e senhores, temos uma peça verdadeiramente especial, um conjunto de joias vintage da coleção particular da família Sterling. Jessica estava indo para a cozinha buscar mais bebidas quando ouviu uma comoção na entrada do salão de jantar. Vozes sussurravam, cabeças se viravam. Ela olhou discretamente e sentiu seu coração parar. Benjamin Carter acabara de entrar na sala. Ele parecia diferente. Seu terno estava impecável como sempre, mas havia algo em sua postura, uma determinação quase desesperada que ela nunca vira antes. Seus olhos percorriam a sala como se procurasse alguém em particular. Jessica se escondeu atrás de uma coluna, rezando para que ele não a visse. Ela não estava preparada para enfrentá-lo, especialmente não aqui no trabalho, onde precisava manter sua compostura profissional. O leilão continua com este magnífico colar de pérolas. O apresentador continuou, alheio à crescente excitação entre os convidados. Mas Benjamin não estava prestando atenção ao leilão. Seus olhos finalmente encontraram Jessica atrás da coluna e o alívio em seu rosto era quase palpável. Ele começou a caminhar em direção a ela, mas Jessica entrou em pânico. Ela se virou rapidamente e se dirigiu para a cozinha, esperando escapar antes que ele a alcançasse. Jessica. Sua voz ecoou pelo salão. O apresentador parou no meio da frase. As conversas cessaram. 500 cabeças se viraram para ver o que estava acontecendo.
Jessica congelou no meio da sala, segurando uma bandeja de copos vazios. Sentindo todos os olhos sobre ela, ela queria que o chão se abrisse e a engolisse. Com licença, Benjamin disse, dirigindo-se ao anfitrião no palco. Preciso fazer um anúncio. Senhor, este não é o momento certo, o apresentador protestou. É o momento perfeito, Benjamin retrucou, subindo no palco sem cerimônia. A multidão murmurou em confusão. Jessica ficou imóvel, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. Benjamin pegou o microfone, respirou fundo e olhou diretamente para ela. Há algumas semanas conheci uma mulher. Benjamin continuou, sua voz ecoando pela sala. Ela derramou champanhe em mim, me chamou de pinguim elegante e mudou completamente minha vida. Uma risada baixa subiu da plateia. Jessica sentiu suas bochechas esquentarem. Benjamin, o que você está fazendo? Ela sussurrou, mas ele estava longe demais para ouvir. Esta mulher me ensinou coisas que eu havia esquecido, Benjamin disse, sua voz ganhando força. Ela me ensinou que ajudar um estranho na rua é mais importante do que chegar a tempo para uma reunião. Que rir até não conseguir respirar vale mais do que qualquer contrato milionário. Que coragem não é sobre fechar negócios difíceis. É sobre criar uma filha sozinha e ainda manter a fé na humanidade. Jessica sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. As pessoas ao seu redor começaram a perceber de quem ele estava falando e se afastaram ligeiramente, formando um círculo ao redor dela. Os últimos dias com ela foram os dias mais felizes da minha vida, Benjamin disse, sua voz tremendo de emoção. E eu arruinei tudo porque tive medo. Medo de que fosse bom demais para ser verdade. Medo de confiar no meu coração em vez da minha cabeça. Isabella Reed, que estava presente no evento, estava visivelmente furiosa no fundo da sala, sussurrando algo urgente para uma amiga. Jessica Wilson, Benjamin disse, descendo do palco e caminhando em direção a ela. Peço seu perdão. Perdão por duvidar de você quando deveria ter confiado em você. Perdão por escolher minha reputação em vez dos seus sentimentos. Perdão por ser exatamente o tipo de homem frio e calculista que você merece evitar. Ele parou na frente dela, suas mãos tremendo ligeiramente. Você me ensinou que a vida não é uma planilha cheia de cálculos e estratégias. A vida é improvisação. É caos. É derramar champanhe e rir da bagunça. Jessica deixou cair a bandeja que se estilhaçou no chão com um estrondo que ecoou pelo salão silencioso. Benjamin, ela sussurrou. Eu te amo, ele disse caindo de joelhos no meio do salão. Eu realmente te amo. Não é uma pretensão, não é um acordo, não é uma estratégia. É real, é aterrorizante, é a coisa mais genuína que já senti na minha vida. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Jessica Wilson, você quer se casar comigo? Você quer começar uma família de verdade comigo e com a Emily? Você quer me ensinar a ser humano todos os dias pelo resto de nossas vidas? A sala estava completamente silenciosa. Até os garçons haviam parado de trabalhar para assistir a cena. Jessica olhou para o homem ajoelhado diante dela. O CEO milionário que havia desistido de todo o orgulho e controle para se declarar publicamente. Lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto. Você é um idiota, ela disse finalmente, sua voz embargada. Benjamin piscou, claramente não esperando aquela resposta. Um idiota lindo, corajoso e completamente louco. Ela continuou, sorrindo em meio às lágrimas. E eu também te amo, meu pinguim elegante. O salão irrompeu em aplausos. Pessoas gritaram, assobiaram, algumas até choraram. É um sim? Benjamin perguntou, ainda ajoelhado. É um sim, Jessica confirmou, puxando-o para cima. Serei a esposa mais feliz do mundo ao seu lado. Benjamin a pegou nos braços e a girou, beijando-a enquanto a multidão aplaudia ainda mais alto. Quando finalmente se separaram, estavam ambos rindo e chorando ao mesmo tempo. Emily ficará radiante, Jessica disse.
Ela já sabe, Benjamin confessou. Pedi a bênção dela primeiro. Ela disse que já era hora e que eu podia parar de ser um pinguim malvado agora. E o que seu pai dirá? Que este foi o melhor investimento da minha vida. Benjamin sorriu. E por uma vez ele estará certo. O anfitrião do leilão, completamente perdido, tentou retomar o evento. Bem, isso foi inesperado. Vamos voltar ao leilão. Na verdade, Benjamin disse pegando o microfone novamente. Gostaria de fazer a primeira oferta. $50.000 por tudo o que está sendo leiloado hoje. A multidão ofegou. Para a caridade, claro, ele continuou. Em nome da mulher que me ensinou que a verdadeira riqueza não tem nada a ver com dinheiro. E com isso, Benjamin pegou Jessica pela mão e eles deixaram a sala sob uma chuva de pétalas de flores que alguém havia começado a jogar, deixando para trás uma festa que definitivamente entraria para a história das fofocas de Nova York. 3 meses depois, no coração do Central Park, uma cerimônia de casamento estava lá acontecendo que definitivamente não seguia o protocolo tradicional da alta sociedade de Nova York. O altar havia sido montado perto da Bethesda Fountain, decorado com flores simples e elegantes. Cadeiras douradas foram arranjadas em um semicírculo para os 300 convidados. Uma mistura eclética de executivos internos caros, entregadores de comida em seus melhores trajes, vizinhos de Jessica e socialites curiosos que não perderiam este evento por nada no mundo. Nunca vi nada parecido, murmurou Patrícia, a supervisora de Catherine, olhando para a barraca de cachorro-quente caseiro que havia sido montada ao lado da mesa de champanhe Dom Perignon. Essa é a ideia, sorriu a senhora Garcia, elegante em um vestido azul marinho. Jessica insistira em comprar para ela. Jessica queria que todos se sentissem em casa. Do outro lado da sala, um carrinho de sorvete vintage tocava música alegre, enquanto crianças corriam vestidas com suas melhores roupas. Algumas segurando balões em forma de coração. Pai, você tem certeza de que isso está certo? Benjamin perguntou nervosamente, ajustando sua gravata pela 10ª vez. Ele parecia impecável em um smoking cinza carvão, mas sua ansiedade era evidente. Mais certo do que qualquer coisa que você já fez. William respondeu surpreendentemente relaxado para alguém que estava sempre preocupado com as aparências. E Benjamin, pare de mexer na sua gravata. Você está perfeito. A música mudou, sinalizando o início da cerimônia. Os convidados se levantaram quando Emily apareceu no início do corredor, linda em um vestido rosa pálido, jogando pétalas de flores com entusiasmo exagerado. Não economize nas pétalas. Ela gritou para as outras damas de honra, fazendo a plateia rir. Atrás dela, Jessica apareceu no braço de seu padrasto, um homem simples que a havia criado após a morte de seus pais. Seu vestido era simples, mas deslumbrante, cetim branco com delicados detalhes de renda. Nada extravagante, mas perfeitamente ela. Benjamin sentiu o ar sair de seus pulmões quando a viu. Depois de meses juntos, ela ainda tirava seu fôlego. Você consegue respirar, filho? William sussurrou divertido. Acho que sim, Benjamin murmurou, nunca tirando os olhos de Jessica. A cerimônia foi conduzida por um juiz que era amigo da família Carter, que havia concordado em manter o tom descontraído que Jessica queria. Estamos aqui hoje para celebrar algo que começou com champanhe derramado e se transformou em amor verdadeiro. O juiz começou, arrancando risadas da plateia. Durante os votos, Benjamin foi o primeiro. Jessica, você me ensinou que os melhores momentos da vida não estão nos planos que fazemos, mas nos acidentes que acontecem. Você me ensinou a rir de mim mesmo, a parar para ajudar estranhos. E que família não é sobre DNA ou status social. É sobre escolher estar lá para alguém todos os dias. Sua voz tremeu ligeiramente. Prometo fazer você rir pelo menos uma vez por dia. Prometo sempre parar o carro quando você vir alguém em necessidade.
E prometo que nossa cozinha sempre terá ingredientes para panquecas, mesmo que eu continue queimando-as. A plateia riu, e alguns convidados enxugaram os olhos. Jessica enxugou suas próprias lágrimas antes de começar. Benjamin, você me mostrou que às vezes príncipes aparecem disfarçados de pinguins elegantes em ternos caros. Você me ensinou que coragem não é sobre não ter medo. É sobre agir, mesmo quando você está apavorado. Prometo sempre desabafar com você quando a vida ficar muito séria. Prometo te ensinar os palavrões em espanhol que aprendi com a senhora Garcia. E prometo que nossa casa sempre estará cheia de risadas, mesmo quando tudo parecer impossível. Quando chegou a hora dos anéis, Benjamin estava tão nervoso que pegou o anel errado e tentou colocá-lo no próprio dedo. Querido, o anel é para mim. Jessica sussurrou rindo. Eu sabia. Ele murmurou de volta corando. Eu estava testando para ver se você estava prestando atenção. Claro que eu estava, ela sorriu. Finalmente, quando o juiz os declarou marido e mulher, Benjamin beijou Jessica sob uma chuva de pétalas jogadas entusiasticamente por Emily e aplausos ensurdecedores. Durante a recepção, enquanto os convidados dançavam uma mistura eclética de jazz suave e canções infantis para Emily, Benjamin pegou sua nova enteada. Emily. Agora vou ter um pai de verdade, ela gritou, radiante de felicidade. E vou ter a filha mais incrível do mundo. Benjamin respondeu, segurando-a carinhosamente. Emily, prometo ser o melhor pai do mundo para você e o melhor marido para sua mamãe. Prometo que nada e ninguém nos separará novamente. Nem mesmo uma bruxa má? Emily perguntou, olhando para onde Isabela observava de longe, claramente desconfortável com a alegria geral. Nem mesmo uma bruxa má, Benjamin confirmou solenemente. Durante os discursos, William levantou-se com uma taça de champanhe. Meu filho sempre foi teimoso, ele começou, arrancando risadas. Mas desta vez, sua teimosia o levou à pessoa certa, Jessica. Obrigado por ensinar ao meu filho que existem coisas mais importantes do que planilhas e reuniões. Benjamin levantou-se também, passando o braço pelos ombros do pai. Pai, eu deveria agradecer a você. Se não fosse pelo seu plano louco de contratar uma namorada falsa, eu nunca teria encontrado o amor da minha vida. Foi meu melhor investimento. William sorriu. E eu fiz muitos bons investimentos na minha vida. A festa continuou noite adentro com executivos comendo cachorros quentes, socialites dançando música infantil e Emily ensinando alguns convidados importantes a jogar amarelinha. Quando finalmente chegou a hora de ir embora, Benjamin carregou Jessica até o carro, seguindo a tradição, enquanto Emily jogava arroz e gritava conselhos de casamento que aprendera em filmes da Disney. Vocês viverão felizes para sempre, ela gritou. E não se esqueçam de comer muito bolo. No carro, Jessica se aninhou no lado de Benjamin. Então, marido, como você está se sentindo? Como o homem mais sortudo do mundo. Ele respondeu, beijando-a suavemente. E você, esposa? Como se minha vida real finalmente tivesse começado. E enquanto eles dirigiam pela noite de Nova York, deixando para trás uma festa que seria comentada por meses na sociedade, os três haviam finalmente encontrado o que procuravam sem saber. Uma família real construída no amor, no riso e na certeza de que os melhores planos são aqueles que